Ah, meus amigos, chegou o dia, hein? Hoje tem estreia, tem Série B na Rede TV, primeiro jogo da temporada. Estaremos juntos às 4 da tarde para Curitiba e Vila Nova. E esse vídeo aqui é para trazer para você, torcedor, uma curiosidade, né? Como é que a gente vai narrar o jogo, se prepara para uma partida dessas e as informações do jogo, escalação, onde assistir, que horas vai ser, quem deve jogar, como é que os times se prepararam, o histórico, tudo isso nesse vídeo aqui para você, num vídeo só, ter tudo disponível rapidamente para você se informar sobre o jogo antes da transmissão que a gente vai fazer para todo o Brasil, tá bom? Então, eu sou Marcelo Duó, narrador da Rede TV, também da Band News FM. Aqui a gente fala sobre narração esportiva e também sobre futebol. Deixa o like se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, todo dia tem vídeo novo por aqui. E por favor, deixa o seu comentário, eu quero saber o que você está esperando do jogo, achando do jogo, sentindo para o jogo. E é com esse tipo de informação que a gente transmite a partida na televisão logo mais à noite, à tarde, tá bom? Então, vamos lá, onde assistir? Primeira coisa, onde assistir Curitiba e Vila Nova? O jogo é no Couto Pereira, para mais de 22 mil torcedores, pessoas, né, já praticamente garantidos. Informação do próprio Curitiba, casa, não vou dizer cheia, mas com bom público, metade da capacidade, um pouco mais do Couto Pereira lá em Curitiba, para a estreia na competição. O jogo acontece às 4 da tarde, no horário de Brasília, transmissão de graça para o Brasil inteiro na Rede TV. Eu narro o jogo, Ana Paula Oliveira comenta a arbitragem, Paulo Jamelli fala do jogo, Fernando Fontana no gramado, trazendo as informações, transmissão ao vivo para todo o Brasil, tá bom? Como é que chega o Curitiba, né? A primeira coisa que eu fui buscar, qual é o sentimento da torcida Coxa Branca para o jogo de hoje? E é um misto, né? Porque o ano do Curitiba não tá legal. Uma eliminação precoce para o Maringá no campeonato estadual, absolutamente inesperada, mas repetida, não inédita, né? O ano passado também o time caiu na semifinal. E uma eliminação na Copa do Brasil para o Ceilândia, né? Que é algo meio que inadmissível para um time como o Coritiba, para uma torcida tão grande quanto a do Coxa, né? É, então o torcedor está chateado. E está chateado não é de hoje, né? Com a SAF que controla o time, teve protesto aqui em São Paulo, com a Tricorp, né? Que é a empresa que controla a SAF do Curitiba, e que desde que assumiu o time coleciona vexames, né? O time foi rebaixado, ano passado fez a pior campanha da sua história na Série B. Então o time do Moza, que foi volante, campeão paranaense com o time na época de jogador e tem boas passagens como técnico, subiu o Mirassol ano passado, ele chega para essa Série B pressionado porque até agora ele não conseguiu ter um time na sua mão e a reclamação do torcedor é de que o Coritiba muda muito, né, o seu esquema tático, o seu grupo de jogadores, ainda tinha gente chegando nos últimos dias aí para a competição, o que não é legal, e o torcedor está bastante preocupado, bastante desconfiado, mas promete fazer a sua parte, porque nesses protestos com a controladora da SAF, algumas coisas foram atendidas, entre elas o acesso do torcedor ao estádio. Então, ingressos a R$ 40, quem for com a camisa do Curitiba paga metade, se os ingressos fossem se a venda de ingressos chegasse a 20 mil torcedores, a cerveja seria vendida com desconto e tudo mais. Então tem uma série de coisas que eles fizeram para atrair o torcedor, embora o tempo em Curitiba deve estar igual aqui em São Paulo, mudou de uma hora para outra, esfriou. A promessa é de um grande público e de festa. Inclusive, a Império, né, que é a principal torcida organizada do Curitiba, ganhou um apoio, inclusive financeiro, uma ajuda da Tricorp para fazer o seu Green Hell, o seu Inferno Verde, é uma marca registrada da torcida Coxa Branca na recepção do time logo mais à tarde. O time tem os seus problemas, tem o goleiro Morisco, que é um excelente goleiro, machucado, ele teve uma fratura na mão, ainda no Campeonato Paranaense, vai ficar fora mais um pouquinho. E o João Almeida, que é um menino muito promissor da base, lateral esquerdo, o moleque tem 19 anos, só que ele machucou justamente naquele amistoso contra o Santos. E aí é um desfalque importante. O menino que vinha bem ofensivamente, defensivamente, é um grande roubador de bola, né, que o Coxa tem e que não vai jogar hoje. Então, provavelmente o time do Moza, que ainda não está confirmado, mas deve vir com Pedro Rangel, que é o goleiro reserva, Alex Silva, que jogou na Portuguesa, né, no Campeonato Paulista e não foi muitas vezes titular, não, mas já foi atleta do Mozart no Mirassol.
Maicon e Bruno Melo, que sempre foi a zaga preferida do Mozart, mas ele não conseguiu ter os dois em nenhum momento do ano, porque o Bruno machucou, depois o Maicon machucou. O Maicon é aquele, o God of Zeiga, ex-São Paulo e tal. E o Bruno Melo, aquele que estava no Fortaleza, teve uma passagem curta no Corinthians também. Zagueiro que pode jogar como lateral, se for necessário. Mas hoje deve vir o Zeca, aquele ex-Santos, que também passou pelo Mirassol, andou falando bobagem do Barroca e rescindiu o contrato, veio para ajudar o Mozart. Ele pode jogar nas duas laterais, mas hoje ele vai do lado esquerdo por necessidade, ocupando essa vaga do João Almeida. No meio-campo, o Sebastián Gomes, deve ser já um cara que, inclusive, já está há bastante tempo na equipe, né, para atuar nessa posição e tem feito essa posição com uma certa frequência. E aí é a dúvida do meio-campo, né? Cada um fala uma coisa, todo mundo acha que o Carlos De Pena, que foi a principal contratação do time, jogador de Série A, não deve jogar, deve ficar no banco de reservas. Tem gente que acha que ele vai, enfim, jogar. Acho que ele não deve jogar na partida de hoje. Eu estou aqui tentando pegar o time que jogou contra o Patriotas no sábado passado, no jogo treino, no último jogo treino. Então é isso, ó. Sebastián Gomes, Felipe Machado, jogador veio do Vitória e tal, ele já vem jogando como titular, junto com o Josué, português Josué, que deve ser o cara da armação do time. E lá na frente também tem uma dúvida. O Lucas Ronier é certeza, é o melhor jogador do time, um atleta bem promissor também, da base, jovem, que tem muita participação em gol. Ele não apenas faz gol, mas também dá assistências. O De La Torre é o cara que vinha sendo titular, mas tem o Gustavo Coutinho, que também é centroavante, são características diferentes. Ele pode jogar com dois atacantes de área, ele pode fazer o De La Torre jogar um pouquinho mais atrás, de um falso 9, um segundo atacante, mas ele pode também, ele já fez isso, colocar o Nicolas Careca, que sempre foi centroavante, na ponta esquerda. Isso tem acontecido com certa frequência ao longo desse ano. Tem gente que desconfia, né, não gosta muito dessa escalação, mas deve ser mais ou menos isso que o Mozart vai pôr em campo hoje para atuar contra o Vila Nova, que vem num momento espetacular, né? Um time que conquistou depois de 20 anos o Campeonato Goiano de uma forma incrível, virando um placar de 2-0 contra no agregado para vencer 3-0 com gol aos 50 minutos do segundo tempo e ganhar o título, arrancando o título das mãos do Anápolis. Um grupo muito lutador, um grupo que tem uma cara de Série B mesmo. O Vila Nova tem batido na trave, tem chegado perto do acesso nas últimas duas temporadas, nada perto do que foi em 99, que ficou em quarto lugar, perdeu para o Goiás a vaga naquela oportunidade, mas chegou a flertar com o acesso nas últimas duas temporadas. O Vila, que é o maior campeão da Série C, são 3 títulos, né, da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e a última vez que participou da Série A foi justamente no ano em que o Coritiba foi campeão, em 1985, rapaz. Desde então, nunca mais. Lá se vão 40 anos aí que o Vila, o Tigrão, não visita a elite do futebol brasileiro. Esse é o grande sonho de um time que é dirigido por um técnico muito jovem, o Rafael Moreira, que foi zagueiro do Goiás, um zagueiro bem modesto, inclusive. Mas é um técnico que fez um bom trabalho no Amazonas e que agora chegou para o Vila Nova já conquistando esse título histórico. E é um time muito bem... É um time defensivo, que se defende bem, que toma pouco gol, mas que empata muito. Foram 7 0-0, né? 7 empates por 0-0 ao longo da temporada. E esse ataque pouco produtivo, né? Que tem o Bruno Mendes, que tem o Todinho, rapaz, o Júnior Todinho, que passou aqui pelo Santo André, jogou no Água Santa e tal, como um dos seus pilares ofensivos também. O time que tem o Jean Mota, aquele ex-Santos, que deve jogar hoje como titular, o Gabriel Poveda, que já foi artilheiro da Série B no Sampaio Corrêa recentemente. É um time interessante, mas que precisa ainda de ajustes, principalmente do meio para frente. Hoje, provavelmente, o técnico não tem o Kozlinski, o goleiro que foi do América e tal, tá machucado, o Eric Davis também machucado, o Emerson Urso também, eles nem foram inscritos. E o Guilherme Parede, que é o grande reforço, tá voltando de uma lesão de cruzado, também tá fora por alguns meses. Então o time deve ser mais ou menos o time que jogou a final do Goiano. Halls no gol, Elias na lateral direita, a defesa com o Thiago Pagnussá, que fez um dos gols da final, e o Bernardo Chapo, ex-Botafogo de Ribeirão Preto,
O William Formiga, numa nova passagem pelo Vila Nova, joga do lado esquerdo. João Vieira é o cara do meio-campo. E aí também existe a dúvida, né, em relação a quem vai ser o seu companheiro no meio-campo. Provavelmente o Jean Mota deve jogar por ali. O Arilson também é uma opção para jogar, mas provavelmente vai o João Vieira, o Igor Henrique e o Jean Mota como trio aí de meio campo. O Diego Torres deve ficar no banco hoje, um jogador bastante experiente, jogou no CRB e tal, argentino, mas deve ficar no banco. E lá na frente, aí é a dúvida, né? Se vai o Bruno Mendes, se vai o Gabriel Poveda. Tem o Gabriel Silva também como opção que pode jogar, ele entrou muito bem na final, um jogador que passou pelo Água Santa, um ponto esquerda, habilidoso, rápido. São as opções aí que tem o Rafael Lacerda, perdão, é o técnico do time do Vila Nova para o jogo de hoje, que vem empolgado, a torcida em êxtase, né, para recomeçar um caminho legal, promissor, para tentar esse acesso que, repito, há 40 anos não vem. A arbitragem do jogo é paulista, Lucas Caneto Belotti é o árbitro, Daniel Luiz Marques é o primeiro auxiliar, a Leandra Aires Cossetti é a assistente número 2, e o VAR é de Tiago Duarte Peixoto, todo mundo de São Paulo. Que Deus os abençoe, porque a arbitragem sempre é um tema muito delicado, tá bom? É isso, esse é o nosso vídeo de pré-jogo de Coritiba e Vila Nova. Espero você então, hein, na Rede TV às 4 da tarde, com todo o nosso time. Vai ser muito legal, uma experiência nova, falar para o Brasil inteiro narrando futebol, o nosso futebol, o futebol que une o Brasil, é o futebol da Série B na Rede TV.